Olá, meu nome é Bruna. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a minha iniciação científica, intitulada Padronização para Avaliação Rápida da Qualidade de Sementes Florestais pelo Teste de Tetrazóleo. Bom, o século XXI ele foi instituído pela ONU como a década da restauração, e o Brasil, por meio de acordos internacionais assinados, comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares. Nesse contexto, as sementes florestais nativas se tornaram um importante insumo para a recuperação de áreas degradadas, principalmente pela utilização da semeadura direta, uma técnica de restauração que vem ampliando sua utilização em várias regiões do Brasil e do mundo por apresentar uma boa relação custo-benefício. Porém, ela emprega uma alta densidade de sementes e acaba tendo um baixo aproveitamento por conta da qualidade dessas sementes. Por isso, a utilização de testes como o de tetrazóleo são ferramentas indispensáveis para avaliar essa qualidade dessas sementes, principalmente pela sua rapidez em obter respostas, pois a demora em efetuar esses testes pode ocasionar, além do custo de armazenamento dessas sementes, a perda da sua viabilidade e também a perda do seu tempo de semeadura em campo. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a eficiência do teste de tetrazóleo como técnica para fornecer rápidas e seguras informações sobre a qualidade das sementes. Bom, e para fazer esse trabalho nós utilizamos 3 espécies florestais, a primeira delas o Androanthus chrysotricus, que é o IP amarelo, submetida a 3 diferentes concentrações de tetrazóleo, 0,075%, 0,5% e 1%. E pela realização de pré-testes foi determinado um tempo de imersão para cada concentração, sendo 24 horas para 0,075%, 6 horas para 0,5% e 6 horas para 1%, sendo mantidas a temperatura controlada de 40 graus Celsius e na ausência de luz. O mesmo foi feito para Senna macrantera, fedegoso e Senegalia folifila, monjoleiro. Porém, essas duas espécies possuem um tegumento mais rígido de difícil penetração da solução de tetrazóleo. Por isso, como pré-tratamento, foi adotado o corte na lateral no tegumento. E, novamente, as sementes foram imersas nas 3 diferentes concentrações, sendo necessário o tempo de imersão para Senna macrantera de 24 horas para as 2 primeiras concentrações e 20 horas para a terceira, e para Senegalia, 24 horas para a primeira concentração e 6 horas para as demais, mantidas da mesma forma a 40 graus Celsius na ausência de luz. E após os tempos de imersão, a solução de tetrazóleo é descartada e as sementes são lavadas e mantidas submersas em água ainda no escuro. Cada semente é avaliada, sendo seccionada ao meio e efetuando a leitura do seu embrião. Para a leitura e classificação das sementes como viáveis ou não viáveis, foram utilizados alguns critérios, como por exemplo, a tonalidade da coloração vermelha, a existência de manchas, a posição e extensão dessas manchas e se os tecidos desse embrião estavam firmes. As sementes que foram categorizadas como classe 1 ou classe 2 são consideradas sementes viáveis, sendo que as de classe 1 possuem um maior vigor e as de classe 2 o vigor um pouco mais baixo. Já as sementes categorizadas como classe 3 são inviáveis. Paralelamente, também foi realizado o teste de germinação para as 3 espécies, sendo 4 repetições com 25 sementes cada, colocadas em caixas do tipo Gearbox e em germinadores do tipo BOD, com luz e temperatura controladas. Indo para os resultados, no caso do IP amarelo, as 3 concentrações e seus respectivos tempos de imersão obtiveram uma coloração adequada, ou seja, tiveram uma penetração uniforme da solução de tetrazóleo. Porém, apenas as concentrações de 0,075% e 0,5% não obtiveram uma diferença estatisticamente significativa com relação aos resultados da germinação. Isso significa que essas 2 concentrações e seus respectivos tempos de imersão e também a temperatura utilizada forneceram informações sobre a qualidade e a viabilidade dessas sementes mais rapidamente do que um teste de germinação, não tendo diferença significativa entre os seus resultados. Vale ressaltar que, apesar da concentração de 0,075% utilizar uma menor quantidade de sal de tetrazóleo, o seu tempo de imersão foi o dobro do utilizado para a concentração de 0,5%. No caso do fedegoso, a concentração de 0,075% não obteve a coloração das sementes. Já as concentrações de 0,5% e 1%, além de obter uma coloração adequada, também não tiveram uma diferença estatisticamente significativa com relação ao teste de germinação. E por fim, no caso do monjoleiro, a concentração de 0,075%, apesar de obter uma certa coloração, ela foi fraca e não foi uniforme, não sendo suficiente para conseguir a visualização de sementes viáveis, distinguindo viáveis e não viáveis. Enquanto as concentrações de 0,5% e 1% obtiveram uma coloração adequada, inclusive pelo mesmo tempo de imersão, também não tendo uma diferença significativa estatisticamente dos resultados de germinação. E sobre o pré-tratamento de corte na lateral do tegumento para essas 2 últimas espécies, ele se mostrou eficiente para acelerar e facilitar a penetração da solução de sal de tetrazóleo, porém são necessários alguns cuidados para não causar grandes danos a esse embrião e acabar interferindo na leitura do teste, principalmente em regiões importantes para essa análise, como por exemplo a região em que seria emitida a raiz primária dessa semente, chamada radícula. Dessa forma, podemos concluir que o teste de tetrazóleo foi eficiente para avaliar a viabilidade dessas sementes de espécies florestais, com resultados que não diferiram dos resultados do teste de germinação, porém que foram obtidos muito mais rápido. E como a concentração de 0,5% não diferiu independentemente da espécie dos resultados do teste de germinação, recomenda-se a sua utilização por uma questão de custo-benefício, pois ela utiliza uma menor concentração, uma menor quantidade do sal de tetrazóleo, diminuindo o custo do teste, e também no menor tempo. E quanto à utilização da escarificação por corte na lateral do tegumento, também é recomendada, porém com alguns cuidados para não causar grandes danos ao embrião.